Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tiago Tito, chegando aqui com uma questão do Enem de 2020, um Enem digital, né? Vamos nessa. É uma questão que envolve o espaço agrário brasileiro, tá bom? Vamos ver o que ela está solicitando aqui. Somada à produção voltada para o mercado interno, está a expansão das culturas de exportação, via de regra, financiadas com incentivos fiscais oriundos das políticas territoriais do Estado. Combinando o mercado interno e externo, o Estado atuou no sentido de incrementar a produção, principalmente de grãos. Quando a gente está falando aqui do Estado com E maiúsculo, a gente está falando do governo, tá? Então, o governo brasileiro, né, o Estado representa um conjunto de instituições, né, que administram um território. Então, o governo brasileiro ele vem incrementando ali, né, incentivando essa produção de grãos. O Brasil é um celeiro agrícola mundial. Ele produz muitos alimentos. Então, ele abastece o mercado interno e diversos outros países também. Então, vamos lá. Essa produção aqui, né, a atuação do Estado, ou seja, do governo brasileiro, na atividade mencionada, ela ocasionou mudanças socioespaciais marcadas pelo quê? Gente, esse incentivo à produção de grãos, tá bom? Voltados à exportação, esse incentivo por parte do governo à produção de grãos, eles marcam o quê? Quais mudanças? Alternativa A, a contenção do fluxo migratório. Será que o governo estimular o agronegócio, o aumento da produção de grãos, vai conter a migração? Não, gente, falso. Como é que eu estimulo, tá, a mecanização, a expansão dessas atividades agrícolas e eu vou impedir, conter esse fluxo migratório? Será que vai acabar a migração? Não, é falso. Inclusive, né, a tecnologia no campo, para o aumento dessa produção de grãos, gera muito desemprego, tá? E aí as pessoas acabam migrando. B, alteração da estrutura fundiária. Também não. Né? O que é, primeiro, estrutura fundiária? Estrutura fundiária é a maneira como as propriedades rurais estão distribuídas no Brasil. Elas estão altamente concentradas nas mãos de poucas pessoas. Então, quando o governo, o Estado brasileiro, ele incentiva a produção de grãos, principalmente em grandes propriedades de terra, né? Isso aqui não vai alterar a distribuição de terras. Será que os mais pobres vão ter acesso à terra por conta desse incentivo? Não, tá? Então, não alterou a estrutura fundiária. C, priorização do abastecimento local. Não, aqui não. Porque, gente, como é que eu vou priorizar o abastecimento local? Será que é necessário expandir, incentivar cada vez mais a produção de grãos? A produção de grãos, ela não é para o abastecimento local, ela é para o abastecimento externo, principalmente a soja. A soja é um importante componente, inclusive, da ração animal, né? E vai abastecer outros países aí, não é o mercado interno, tá bom? Vamos lá. D, reconfiguração da fronteira agrícola. E aqui a gente tem a alternativa correta, tá bom? Como assim reconfiguração da fronteira agrícola? Bom, primeiro você precisa saber o que é a fronteira agrícola. Vou desenhar aqui de maneira bem simples mesmo, só um esboçozinho, um esquemazinho, como se fosse aqui o nosso território, né? O território brasileiro, tá bom? O que é a fronteira agrícola? A fronteira agrícola é a fronteira onde ocorre desmatamento por conta principalmente das atividades agropecuárias. Então, é a fronteira entre o que é natural e entre o que já foi desmatado, o que já foi devastado. Essa fronteira agrícola já avançou, tá, sobre o cerrado brasileiro, principalmente por conta desses incentivos do governo. Quando o governo ele dá incentivos, inclusive com terrenos mais baratos na região centro-oeste do Brasil, por exemplo, a gente vai observar o avanço dessa fronteira agrícola. Muitas pessoas acabam comprando propriedades no centro-oeste do país, Mato Grosso do Sul, Goiás, e essa fronteira agrícola ela vai se expandindo. Atualmente, esse desmatamento, essa fronteira agrícola, ela está se expandindo aqui para a região norte, para a Amazônia brasileira. Tá? Então, a produção e a demanda pela produção agrícola é tão grande que essa fronteira ela começa a avançar em direção à Amazônia. Já devastou boa parte do Cerrado e agora avança em direção à região norte do nosso país. Tá bom? Então, o Cerrado brasileiro já foi bastante afetado e essa fronteira agrícola ela é reconfigurada, ela avança agora rumo à direção norte, né? A região norte do Brasil. A Amazônia vem perdendo grandes áreas
por conta da produção de grãos e da criação de animais, tá bom? A reconfiguração da fronteira agrícola, tá bom? Essa fronteira agrícola, ela é reconfigurada. Ela sai aqui da região centro-oeste, por onde ela já passou, e avança em direção à região norte. A alternativa é, por que não? A concentração da produção sustentável. Gente, uma produção que devasta biomas como o Cerrado e a Amazônia não é sustentável. Desenvolvimento sustentável, produção sustentável é uma produção que vise, na verdade, preservar a natureza para as próximas gerações. E não é isso que a gente observa nessa expansão da produção de grãos. Infelizmente, a gente observa a devastação dos nossos biomas, tá bom? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.